Então, como eu falei anteriormente, eu vou me apresentar aqui novamente, né? Essa para gravação agora. Eu sou o Rui Henrique, eu sou professor da matéria de saque. Quem viu a aula inaugural conseguiu acompanhar que eu passo sempre meus dados aqui. E lá eu cheguei até a botar os dados do telefone, tudo certinho. No final eu passo meu telefone se alguém quiser também para falar comigo pelo pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Vamos seguir nessa aula de hoje, que é a matéria de Sistema da Aviação Civil. É uma matéria que fala um pouco mais sobre a história da aviação civil e por que a gente chegou onde a gente está agora, né? Uma aviação segura, uma aviação moderna, uma aviação que funciona, né? Em todo o mundo, da mesma forma, com os mesmos padrões, né? Então, se hoje eu vou no aeroporto aqui no Brasil, de um aeroporto para outro, e eu chegar no aeroporto no exterior, que seja nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, eles vão ser no mesmo padrão, né? Desde que eles sigam as normas da ICAO, que vocês devem ter visto nas videoaulas. Quem não assistiu às videoaulas, por favor, assistam às videoaulas, que lá ela está bem mais completa, as videoaulas, do que o que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Está travando um pouco, Vivian. Vivian, eu pergunto se está travando só para Vivian ou para todos. Porque às vezes também tem muito a ver com a internet que vocês estão recebendo, né? Então, às vezes, a minha internet tem a outra pessoa utilizando a internet e isso às vezes dá uma travada, tá bom? Tá bem um pouco, também tá um pouco, para mim tá ok. Então, às vezes a gente tem que orar. Se vocês puderem olhar, porque eu tô vendo aqui a confirmação do pessoal aqui da TI que tá no meu ouvido, né? Tá falando que tá tudo ok. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Eu posso pedir para vocês para desligar minha câmera? Eu acho que vocês não precisam olhar esse rosto lindo aqui, que está aqui, né? Posso pedir para desligar a câmera e aí mexer mais com os slides, que daí quem está recebendo e está travando um pouquinho, ele melhora essa transmissão. Pode ser? Porque daí diminui a quantidade o peso do arquivo que está sendo enviado para vocês. Não tem problema? Então tá. Então tá, eu vou desligar a câmera aqui. Para quem está com a internet um pouquinho de dificuldade, vai conseguir estar acompanhando melhor, tá certo? Gente, eu estou acompanhando aqui os chats, viu, Paola? Então, pode deixar as perguntas aqui, então, só chegar aqui e estar perguntando qualquer dúvida, certo? Então, vamos lá, vamos para a aula de saque, Sistema da Aviação Civil. Vamos lá. A primeira parte que eu vou falar aqui com vocês é a questão da Primeira Guerra Mundial, que eu cheguei a falar lá nas videoaulas, vou repetir aqui, assistam às videoaulas, tá? Que elas estão muito mais completas que a nossa aula aqui, tá? Então vamos lá. Após a final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, o mundo, né, tinha um aprendizado grande sobre as aeronaves, técnicas de voo, né? Havia uma quantidade de aeronaves e aviadores que sobraram da guerra, vão fazer o que com essas aeronaves, né? Então a aviação começou a ser utilizada muito mais como meio de transporte, né? Então, ao final da Primeira Guerra, então foi aquilo: tem o avião, tem o aviador, pessoas com vontade de voar. Por que não utilizar a aviação de maneira comercial? Então, isso fez com que começou a incentivar o comércio da aviação, né? A questão de passageiros, cargas e tudo mais. Só que nós tínhamos alguns problemas, principalmente logo depois de uma guerra. Imagina, a questão de soberania do Estado, né? Quem pode voar sobre o país, né? Eu sou brasileiro, sou aqui dentro do Brasil. Os aviões de outros países podem voar? Vamos lá, o país lá da Venezuela, a gente está sofrendo agora a questão ali de uma, vamos dizer assim, um desacordo entre Venezuela e Brasil. De repente, os aviões venezuelanos começam a sobrevoar Brasil, né? Principalmente a questão da região ali de Brasília, né? Vocês acham que o Brasil vai permitir isso? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque tem que estar entrando dentro da soberania do Brasil. Então, essa questão vinha em discussão. Porque até então não se tinha limites, né? Não se tinha espaço aéreo, não tinha nada disso com relação à questão de entrar ou não dentro do espaço aéreo, não tinha os limites também de cada espaço aéreo de cada país. Então, essa era uma dificuldade, né? Outra questão, dificuldade linguística. Se a gente pensar em quantos idiomas existem no mundo, né, dialetos, então a gente começa a ver uma dificuldade, né? Se cada país quiser falar na sua língua mãe, já começa a ter uma dificuldade.
quantos idiomas um piloto vai ter que saber, né? Principalmente falando em voos internacionais. Já pensou? Que loucura que ia ser? Então, a necessidade de se criar um idioma padrão. Aí vai a dica: inglês, gente. Inglês é extremamente importante para quem quer entrar no mundo da aviação. É um diferencial muito grande para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Ah, é obrigado a ter inglês para ser comissário? Não, não é. Mas é um diferencial no seu currículo. Tá bom, gente? Quem não está estudando, vamos estudar o inglesinho. Tá bom? Lá na aula inaugural eu falei a respeito disso. Lembra? Que mais que tinha dificuldade? Carta de navegação. Imagina, cara, cada país vai criar um padrão de um mapa, que a carta de navegação é um mapa, né? Então vamos lá, como é que vai ser com relação a isto, né? Como é que vai fazer, qual é o símbolo, qual é a distância, elas vão estar em pés, elas vão estar em metros, né? Como é que vai ser a questão das velocidades, vão estar em nós, em quilômetros por hora, como é que vai ser tudo isso em milhas por hora? Começa a ter confusão com relação a isso. Aí a necessidade de se criar um padrão para as cartas aeronáuticas, para que o cara que leia uma carta aeronáutica no Brasil, né, um mapa no Brasil, consiga ler em qualquer outro país na mesma forma, né? Como a ICAO vai se renovando com o passar dos anos, a teoria da soberania pode ser substituída ou modificada? Claro, de acordo com a modificação dos países, né? Se eu tenho a junção de mais de um país, a soberania segue a de um país só, de dois virou um só. Ela vai modificando. Esses acordos bilaterais entre que tem os países acabam influenciando nessa questão, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito da soberania, tá? Vamos lá. E outras formalidades e exigências dos países, né? Então, a gente tinha países que tinham exigências relacionadas principalmente a questões comerciais e relacionadas a questões, por exemplo, a gente falei há pouco tempo do exemplo do Brasil com a Venezuela. O Brasil pode simplesmente dizer assim, olha, eu não vou aceitar mais aeronaves venezuelanas voando para o Brasil. É uma exigência do Brasil, né? Ou de repente eles dizem, a aeronave venezuelana para voar para o Brasil, somente as da companhia tal, somente as empresas que voam em avião de grande porte ou pequeno. Começa a ter exigências, né? Meio malucas às vezes, né? Então, essas exigências e formalidades não podia ficar tão solto. Então, tinha que ter um padrão em cima dessas exigências e formalidades, até mesmo com relação a requisitos para as aeronaves estarem voando para cada país, né? Para voar, não sei se alguém já foi para a Argentina, mas vai voar para a Argentina, tu tem que botar uma questão dentro da aeronave com relação aos venenos que tu bota, uns negócios, uns produtos que tu bota dentro da aeronave. Às vezes tu vai entrar, porque a exigência da Argentina com relação, principalmente a febre aftosa, coisa desse sentido do gado, coisa desse sentido assim, né? Então, às vezes tem que acontecer coisas nesse sentido, tá? A Austrália também. Às vezes, então, para ir para um país para o outro, às vezes tem algumas formalidades, né? Algumas exigências, certo, gente? Veneno não é, né, gente? Eu falei veneno, bota o veneno dentro da nave, mata todo mundo. Que loucura. Pelo amor de Deus, isso fica gravado ainda. Que loucura. Mas eles botam alguns produtos, na verdade, para a questão de ingressar em outro país. Certo, gente? Inclusive sapato sujo de terra. Vamos lá. Então, com isso, foi a questão da internacionalização da aviação civil, começou a ser discutido principalmente na Convenção de Paris, que é uma das que a gente estudou, vocês viram lá na videoaula, né? Que daí teve duas correntes que se destacaram, olha para o fórum aí, viu, gente? França e Inglaterra, as duas correntes que se destacaram. Uma questionada pela França, que é a livre sobrevoo, que ela defendia a liberdade do espaço aéreo, né? E a Inglaterra, que defendia a questão da soberania do espaço aéreo. Então, a Inglaterra dizia o seguinte, olha, para voar em cima da Inglaterra, sobre o meio espaço aéreo, tem que pedir autorização. Já a França dizia, olha, liberdade. Através da liberdade, a gente consegue uma evolução mais rápida. A gente consegue ter mais facilidade ou mais abertura para novos inventores e principalmente para o desenvolvimento da aviação. Esta era a ideia da França, né? E com isso surgiram as 4 teorias, certo? Mas eu não vou entrar tanto na questão das 4 teorias. Eu vou entrar principalmente na questão da criação da CINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea, né? Que foi o primeiro órgão que foi
criado para a questão de organizar o espaço aéreo. Prestem atenção, SINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea. Nesta época, a preocupação dos países era muito mais com relação à soberania do espaço, ou a questão do sobrevoo, como vai ficar essa questão da entrada de uma aeronave de outro país no seu país, né? Então, isso era a preocupação deles, né? E houve uma vitória, né, da posição britânica sobre a soberania do espaço aéreo, né? E da contraproposta que era com relação à parte da França, que ela queria o livre sobrevoo, né? Sim, sério, tem esse item numa lista que eu li lá. Bom, agora eu não entendi que lista é esta, né? Mas eu acredito que é a respeito do fórum que tu está falando, né? Que eu pedi para muita gente que esqueceu de falar a respeito da SINA, que foi criado dentro da Convenção de Paris. Tranquilos? Convenção de Paris, eu queria que vocês soubessem mais essa questão aí, principalmente a criação da SINA, a questão da soberania do espaço aéreo, né? Eu medei sobre o sapato sujo de terra na Austrália. Ah, beleza, então. Pensei que era na Argentina. Você assim, tu tem que ver a quantidade de areia que eles levam para lá. Aqui em Floripa, o pessoal vai para a praia, parece que leva areia já, dentro dos carros e tudo que é lugar, todo sujo. Mas tudo bem. Certo, gente? Aí o pessoal vai para lá e também tem muito brasileiro que entra lá e que vem para cá e também faz muita bagunça, né? A gente tem que lembrar que tem gente boa e gente mal educada em tudo que é lugar. Tá bom, gente? Vamos lá. Outra convenção que a gente vai ter que estudar é a questão da Convenção de Varsóvia, né? Varsóvia, a questão de 1929, teve a questão da responsabilização das empresas transportadoras. O que são as empresas transportadoras? Então, primeiro, eles estavam preocupados com a questão da soberania do espaço aéreo. Agora, já estavam preocupados com relação à responsabilidade das empresas que estavam transportando. Porque não tinha nenhuma regra estabelecida até então. Ou tinham regras, mas elas não estavam muito claras, né? Como, por exemplo, o voo atrasou. Até quando ele pode atrasar, né? Porque se não tem estabelecido, a empresa aérea podia dizer, mas é porque estava mau tempo. Porque estava chovendo, porque estava isso. Mas chovendo aonde, né? Até quanto tempo pode fazer isso? Se ficou muito tempo, tem que dar uma acomodação para os passageiros, como é que tem que ficar com relação a isso, né? Então, isso é importante ficar claro, né? As regras com relação à responsabilidade que as empresas aéreas têm com os seus passageiros, certo? Então, ali que foi estabelecidas essas regras, essas responsabilidades, e principalmente, né, focadas a danos pessoais, a danos que as pessoas que estavam utilizando o transporte aéreo poderiam sofrer. Gente, eu não consegui pegar aí agora as perguntas, acho que foi bem grande ali, mas eles ficaram 10 anos sem nenhuma regra estabelecida, não consigo imaginar isso. Paulo, imagina assim, Paulo. As regras até tinham, mas nunca muito claras e não tinham regras, vamos dizer assim, regras claras e regras que realmente estivessem escritas, né? Que pudessem garantir uma segurança para os usuários e que tivessem responsabilidade de forma clara para os usuários. Eu usei, eu acho que na videoaula, um exemplo do drone, né? Para a questão do espaço aéreo. É uma coisa que não tem muito clara, não sabe ainda como se vai utilizar, né? Quais são as regras que vão ser estabelecidas. Nessa época era mais ou menos isso. É fácil a gente olhar hoje e questionar por que não foi arrumado, porque quando foi feito isso, e que, claro, é óbvio, essas regras, claro que tem que existir, mas na época não se tinha. Então não é tão óbvio para quando a gente não tem alguma coisa, né? Lá no futuro, de repente, vocês vão estar vendo algumas modificações, né? Que vão acontecer nas normas da aviação e tudo mais, e aí tu vai dizer assim, meu Deus, isso aqui é óbvio, por que não fizeram isso antes, né? Porque ninguém tinha parado para pensar, ninguém tinha sofrido nenhuma necessidade tão grande, então por isso que as regras foram depois, certo? Não é que não tinha nenhuma regra, mas não tinha tão claro, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima convenção, que eu acho que é a principal que nós vamos estudar, que é a questão da Convenção de Chicago, né? Tiveram dois aspectos que se destacaram, ou dois apêndices.
Cai em prova, viu? 2 aspectos ou 2 apêndices. O técnico e o econômico. O técnico estava mais voltado à questão técnica das aeronaves em si, né? Tinha que garantir que elas eram um transporte, né? Que eles iam ser uma aeronave que garantisse rapidez, que fosse um transporte ordenado, então ele tinha que ser organizado, tinha que ser eficiente, né? Então o transporte aéreo tinha que ser eficiente naquilo que ele estava propondo e tinha que ser seguro principalmente, né? Então isto era importante, tranquilos? Termos dados, tanto nacional quanto internacional. Eu vi que a ICAO vai se manter até o fim do ano, mas alguma coisa mudou com a troca de presidente no Brasil. Não precisa entrar nisso agora. Eu só estou com essa insegurança. Não, gente. Não tem nada a ver. A ICAO, o Brasil não vai sair da ICAO. Gente, o Brasil sair da ICAO seria um dos maiores erros do Brasil, pensando politicamente, pensando de tudo que é jeito. O Brasil não cometeria essa loucura de não estar dentro dos padrões da ICAO, né? Isso seria uma loucura, isso não vai acontecer. Nós temos aeroportos, vamos olhar o anexo, anexo 14 fala de aeroportos, então o anexo 14 ele vai falar dos aeroportos, então lá tem padrões para a construção dos aeroportos, né? Dentro do Brasil e lá dentro da ICAO. Se vocês pegarem os padrões que tem aqui no RBAC do Brasil e pegar o da ICAO, vocês vão ver que são os mesmos exigências, são as mesmas necessidades, porque o Brasil está completamente ligado às necessidades da ICAO. Então, assim, o Brasil não vai fazer isso porque isso automaticamente as empresas aéreas que estão operando no Brasil vão embora do Brasil, né? Não vão ficar, que acaba com voo internacional, certo? Então é meio loucura pensar nisso, não vai acontecer. Mas, gente, vamos tentar focar aqui no conteúdo, senão vou acabar fugindo. A gente pode esperar uns 15 minutinhos no final e bater um papo a respeito disso, tá? Senão a gente acaba perdendo o tempo e não falando do conteúdo que é importante. Aí tinha a questão dos acordos bilaterais, que também foi outro aspecto que se destacou, certo? Que esse pensando bem na questão dos acordos comerciais, né? Na exploração comercial, né? O Brasil tem a questão do Mercosul aqui, né? Então, como funciona no Mercosul essa questão econômica aqui dentro do Brasil? Hoje, para mim voar para os países do Mercosul, eu preciso somente de uma identidade, né? Não preciso de passaporte, não preciso de nada disso. Esse é um acordo que o Brasil tem. Então, por exemplo, uma empresa brasileira vai para a Argentina, ela vai chegar lá com uma documentação bem mais simples do que se fosse para um outro país, um país da Europa, por exemplo, da América do Norte. Então, precisaria já de passaporte e tudo mais. Então, esses acordos econômicos, então, acabou se destacando dentro da Convenção de Chicago, certo? Gente, eu estou falando bem rápido, eu estou indo aqui, mas eu quero saber, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá legal? O áudio melhorou depois que eu desliguei a câmera? Estão conseguindo entender o conteúdo? Vocês estão vendo que é um resumo mesmo da matéria? Tá indo legal, gente? Tá melhor sem a câmera? Tá suave? Sim, ótimo. Acompanhando, beleza, então. Está ótimo, tranquilo, gente. Que bom, então, tá? Vamos lá, continuando, então. Outro fato importante, né, foi a fundação da ICAO ou da OACI, né, a Organização da Aviação Civil Internacional, International Civil Aviation Organization, né, que é o órgão que é responsável hoje por padronizar e organizar o espaço aéreo. Tranquilos? Este órgão ele foi criado, então, na Convenção de Chicago e ele veio a substituir a SINA, certo? Então, é importante, a SINA deixou de existir e passou a existir somente a ICAO, ou a ACI, né? O símbolo que está aqui agora em azul, né? Ele está bem claro aqui os nomes que estão escritos em cada língua, né? Em vários idiomas, tranquilos? O que é importante falar? A ICAO, ela veio com a função de padronizar e organizar. Então, ela padronizou através dos seus anexos, né? Que anexos são esses? Os 19 anexos. São como se viessem 19 regras sobre o espaço aéreo, 19 normas ou regulamentos sobre o espaço aéreo, né? Sobre a aviação, que tem que ser seguido. Então, cada um dos anexos vem lá
as regras estipuladas que os países devem seguir, cada um dos anexos sobre um assunto. E aí são vários assuntos. Falei do 14, aeroporto, 1, licença pessoal, tem de todos os assuntos lá para vocês, tá bom? E a outra parte é da organização do espaço aéreo. Então ele tinha que ter padrão e tinha que ser organizado. E essa era a responsabilidade da ICAO. Como é que ela organiza o espaço aéreo? Através da sua estrutura organizacional, né? A sua estrutura organizacional, ela é formada pela Assembleia e pelo Conselho, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, certo? Vamos lá. Esses aqui são os anexos que eu estava falando, né? Vocês podem ver que eles abrangem todas as áreas da aviação. Regras do ar, vamos lá, licença pessoal, aeronavegabilidade, facilitação, né? Facilitação é aquela parte das coisas que o aeroporto tem que ter, né? Que é o finger, que é a questão de banheiros, lojas, isso são facilitações, né? A parte da área de embarque, coisas nesse sentido, né? Serviço de tráfego aéreo, busca e salvamento, né? Informações aeronáuticas, proteção ao meio ambiente, tudo isso é padronizado, certo? E todos os países que são ligados à ICAO acabam seguindo esses padrões, tranquilos? Então, vamos lá, se o Brasil saísse da ICAO, ele não seguisse esses padrões, o que ia acontecer? Vamos voltar àquela pergunta maluca lá, né? Dos 19 anexos. Ah, Juan, o Brasil simplesmente não quis seguir mais a questão do anexo, vamos lá, do anexo, vamos pegar um aqui que seja bem importante, com relação ao anexo 14, que nós estamos falando de aeroportos. Tranquilos? Imagina, não estou seguindo o anexo 14, larguei a ICAO. As aeronaves estrangeiras de outro país não vão vir para o Brasil. Por que elas não vão vir para o Brasil? Porque o Brasil, a ICAO diz assim, ó, olha, no Brasil não é seguro pousar. Os aeroportos do Brasil estão fora do padrão. Se os aeroportos do Brasil estão fora do padrão, o resto eu não posso garantir a segurança também. Então, por exemplo, uma aeronave que é da ICAO, de um país que é da ICAO, lá da Argentina, vai entrar no Brasil? Não. Por quê? Porque não tem seguro essa aeronave. Essa aeronave começa a ter um monte de coisas que a empresa aérea começa a ficar preocupada. Ela não vai trazer para cá. E pior ainda, a empresa brasileira não vai poder sair de voo daqui para ir para a Argentina. Porque a Argentina vai receber um avião que, vamos dizer assim, que não é seguro. Como é que eu vou dizer que ela vai receber esse avião que não é seguro? Né? Eu vou mandar um avião para a Argentina, de repente esse avião cai lá no meio de uma cidade, mata um monte de gente, eu sabendo que a ICAO disse que aqui as aeronaves do Brasil não são seguras porque ela não segue os padrões da ICAO. Então, por isso que o Brasil nunca vai fugir, nunca vai sair da ICAO, certo? Os países que não são pertencentes à ICAO, a gente tem países na África que não estão de acordo com as normas da ICAO e não podem fazer voo para a Europa. É prejudicial para esses países. Tranquilos? Vamos lá, estou vendo que o pessoal está perguntando, será ainda 18 ou 19 anexos? O atual é 19 anexos. Só que a ANAC, ela anda meio desatualizada. Então, eu já expliquei lá na videoaula que é o seguinte, se cair nas alternativas de vocês, 19, 18, 17, 15, marca 19 anexos, porque é o correto, é o certo, é o atual. Mas o que eu tenho medo, às vezes, é que nas alternativas que a ANAC vai dar, dizendo assim, ó, quantos são os anexos da ICAO? Aparecem nas alternativas 18, 16, 13, 14. Até assim, pô, mas não tem 19. O professor Juan lá me falou que são 19 os anexos. Como é que eu vou usar agora esse anexo? Bom, aí você vai marcar 18, vai entrar recorrendo e pedir para transferir e mudar para 19 anexos, que eles vão cancelar a questão, certo? Mas se eles demorar alguma coisa, você já está com a questão certa e já pode estar aprovado na ANAC. Tranquilos? Consegui responder a questão de 19, 18 anexos? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, organizar. Então, ela padronizou com os anexos, né? Os 19 anexos, pegou as 19 áreas ligadas à aviação e depois ela organiza através da Assembleia e do Conselho. A Assembleia, órgão máximo da ICAO, é a reunião, né, de todos os países pertencentes à ICAO. Então, de 3 em 3 anos, se reúnem todos os países que pertencem à ICAO e vão discutir. O que eles discutem? O que aconteceu nos últimos 3 anos e o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Então, esta é a ideia da Assembleia. Então, por isso que a gente disse que a estrutura organizacional serviu para organizar a aviação brasileira, mundial. Por quê? Porque
reúnem-se todos os países, colocam todos os seus problemas, colocam tudo que tem para fazer, tudo que tem para melhorar. Como é que nós vamos melhorar? E começa a ver tudo isso, né? Daqui para frente. E começa a fazer uma análise do que aconteceu no passado. Dessa forma, ele acaba organizando o espaço aéreo. Então, essa é a Assembleia. E o Conselho? O que o Conselho faz? O Conselho ele vai servir para, como se fosse um grupo dos principais países relacionados à aviação, que vai estar lá diariamente ou cotidianamente estudando e auxiliando os países ligados à ICAO, né? Então, o Conselho está direto e a Assembleia de 3 em 3 anos. Então, por isso que a gente costuma dizer que a ICAO ela organiza o espaço aéreo, porque ela está sempre em contato com os países para manter a coisa ordenada e organizada. Tranquilos? Tá indo bem, né, pessoal? Tá indo tranquilo, né? Vamos lá. Próximo slide. CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. O que é a CLAC? CLAC é como se fosse um escritório da ICAO, aqui na América Latina, né? Só que ela tem um caráter consultivo. O que significa isso? Ela não vai determinar regra nova, ela não vai determinar padrões novos. Por quê? Porque ela tem que seguir os padrões e as normas da ICAO, né? Não pode, a ICAO é a norma máxima. A gente não pode fugir aquelas regras que são determinadas pela ICAO. A CLAC ela vem com poder consultivo porque ela vem auxiliar, melhorar a questão da América aqui da aviação aqui na América Latina, né? Mas servindo como dando suporte nessas regiões, certo? Então, por isso que a gente diz que tem poder consultivo, porque ela vem com essa ideia. Mas se é um país signatário, né? Vamos dar um exemplo, o Brasil, a CLAC veio aqui e deu um monte de auxílio para o Brasil, e aí o Brasil diz assim, não quero seguir, eu vou fazer um pouco diferente, mas vou cumprir as normas da ICAO. Ela vai poder obrigar? Não, porque ela tem um poder consultivo, ela dá a orientação, mas o Brasil que determina se querer ou não seguir essa orientação. Tranquilos? IATA. A gente chegou a falar nas videoaulas sobre a IATA. O que é a IATA? International Air Transportation Association. Vamos lá, é uma associação que funciona da seguinte forma. As empresas aéreas se reuniram e disseram o seguinte, assim, olha, uma empresa aérea, ela não tem vínculo direto com um país. Juan, mas existe sim, a TAM é brasileira, a Azul é brasileira, né? A Gol é brasileira. Como assim ela não tem vínculo? Tem vínculo, de certa forma tem. Mas se der mais lucro para ela no Paraguai, em vez de dar lucro aqui no Brasil, vocês acham que eles vão ficar com as aeronaves aqui ou vão para o Paraguai? Vão para o Paraguai. Então, este vínculo que a empresa aérea tem com o seu país de origem, ele não é tão grande. Normalmente eu falo, gente, o David Newman veio para o Brasil e montou a Azul, linhas aéreas, porque ele gosta da Azul, do Brasil, porque ele quer ver o Brasil prosperar, ou porque ele viu uma oportunidade de ter rendimentos aqui no Brasil. Né? Então, esta é a ideia, né? Uma empresa, se o Brasil começar a cair lá da ICAO e começar a falir, tu acha que o David Newman vai dizer assim, não, eu vou lutar aqui no Brasil para... Não, ele pega a malinha dele e vai embora, ele não vai ficar fazendo isso, ele vai para onde está dando rendimento. Aliás, tem um monte de acionistas em cima dele também, né? Então, é isso que acontece com as empresas aéreas. Eu falei da Azul, mas posso falar de todas elas. Elas são do mesmo jeito, tá bom? Todas elas pensam da mesma forma, que são empresas privadas, com finalidade de ter lucro, certo? Então, elas precisam de um órgão para proteger elas. E aí surgiu a IATA, essa associação, que foi criada exatamente para proteger os direitos das suas associadas, principalmente quem são as suas associadas, as empresas aéreas. Tranquilos? Mas só as empresas aéreas são associadas à IATA? Não. Existem governos, existem empresas terceirizadas, né? E além das empresas aéreas. Só que a IATA ela tem algumas características que são importantes a gente destacar, que ela é privada, ela não tem fins lucrativos. Isso é importante, que a gente está acostumado no Brasil a dizer assim, a empresa privada tem fim lucrativo. Não é obrigado.
Empresa privada não é obrigada a ter fins lucrativos, certo? Então, a IATA, ela é privada porque ela não tem que ter vínculo com nenhum governo, ela tem que defender os interesses dos seus associados. Ela não tem fim lucrativo, por quê? Porque eu não vou criar um órgão para me defender e lucrar em cima de mim. Eu estou criando um órgão para me defender, inclusive a minha defesa é com relação à parte financeira, não vai lucrar em cima de mim. Mas ela precisa pagar os seus funcionários, sua estrutura, luz, água, telefone, que eu brinco, né? Então, como é que ela vai pagar isso tudo? Ela vai pagar através das taxas que as associadas, os seus associados, pagam a ela. Tranquilo, gente? Estamos indo bem, né? Falamos da IATA, agora vamos falar da AITAL, Associação Internacional de Transporte Aéreo Latino-Americana, hoje conhecida como ALTA, Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo, Associação Latina de Transporte Aéreo, certo? Esta ALTA, ela pode cair a mesma questão dos 19 para os 18 anexos. Se cair lá, ALTA, AITAL, vou marcar ALTA. Se cair, mas provavelmente vai cair para você somente a AITAL, Associação Internacional de Transporte Aéreo Latino-Americano. Perfeito? Então, ela se confunde muito com a IATA. Por quê? Porque ela é um clone da IATA. Só que ela está voltada aqui para a América Latina. Tranquilo, gente? Então, ela tem fins... Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Ela tem fins lucrativos? Não. Ela é o clone da IATA. Ela é privada ou governamental? Ela é privada, né? Ela sobrevive do quê? Das taxas pagas. Então, esse slide aqui que fala da IATA, se eu fosse fazer da ITAL, exatamente igual. Só ia mudar o nomezinho aqui. Em vez de IATA, vai ser a ITAL. Mais privados, lucrativos e sobrevive das taxas pagas. Certo, gente? Eu estou preocupado porque eu estou indo rápido aqui nos meus slides, né? São 26 slides, eu já estou no 19º. E eu queria saber, vocês estão conseguindo acompanhar o resuminho da matéria aqui? Está bem tranquilo? Estão conseguindo pegar toda a parte das explicações? Estão entendendo? A gente acabou a aviação internacional, queria saber se ficou faltando alguma coisa que vocês ficaram com dúvida nessa questão da aviação internacional, né? Eu fiz uma pergunta no fórum que ela vinha bem nesse direcionamento, perguntando as principais perguntas, das principais convenções. Eu quero saber se vocês conseguiram pegar tudo certinho lá, vão conseguir responder o fórum, e se o que eu falei aqui para vocês vai ajudar vocês lá também, e no dia das provas e das atividades. Tá bom, gente? Tá tranquilo assim? Posso seguir? Não ficaram com nenhuma dúvida? Então tá bom. Vamos lá. Aviação brasileira. Agora nós começamos o grande problema da minha disciplina. Por quê? Porque os manuais da ANAC estão desatualizados. Então, essa estrutura que está mostrando aqui nesse slide aqui, ó, que é de Ministério da Defesa, Comaer, né, DAC, Departamento de Aviação Civil, SERAC, SAC, não existe mais. Esta organograma aqui que diz Ministério da Defesa, ANAC, GERS, pontos de atendimento, já não existe mais também, já é diferente. O organograma da ANAC é bem diferente desses que estão sendo apresentados aqui. Porém, a gente não tem ainda um direcionamento da ANAC para o que deve ser explicado, orientado para os alunos. Porque o organograma é muito diferente do que está sendo apresentado aqui. Mas cai em prova questões que são relacionadas a esses dois organogramas, não ao novo, certo? Então vamos lá, o que cai relacionado a esses dois organogramas que é importante você saber? A pergunta normalmente ela vem dividida em duas para vocês responder. Então qualquer pergunta que venha relacionada à aviação civil, perguntando com relação aos órgãos brasileiros, né, de controle, vocês têm que dividir essa pergunta em duas partes. Primeira parte que tu vai ter que dividir é saber se a pergunta está se relacionando ao tempo em que a aviação era controlada, fiscalizada pelos militares, que aí nós estaremos falando desse organograma, dessa estrutura, ou se nós estamos falando na época que a aviação
é controlada, fiscalizada pelos civis. Aí nós estamos falando deste organograma, né? A segunda parte da pergunta, então, é saber militar, civil, atualmente, né? Ou militar antigamente, tranquilo? Então divide, militar antigo, civil atual, perfeito? Conseguiram pegar isso, né? Essa é a primeira pergunta que tu vai fazer em cima da pergunta da ANAC. Então, a primeira parte da divisão da resposta. Segunda etapa da resposta que você vai tentar descobrir dentro da pergunta é qual órgão que eu estou me falando? Primeiro, central, DAC ou ANAC. Escritórios regionais, SERAC ou gerência. Ou nos principais aeroportos, SAC, posto de atendimento. Já estou vendo recursos nessa pergunta, eu também. Eu vejo muitos recursos aqui, principalmente quando falar aqui da parte da aviação civil, tá? Mas a pergunta, ela vem sempre nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Primeira parte da pergunta. Vamos lá, vou simbolizar aqui com vocês. Vamos lá. Órgão responsável pela aviação civil brasileira quando os militares eram responsáveis por fiscalizar a aviação. Alguém sabe me dizer que organograma que eu estou falando? 1 ou 2? Consegue me responder aí no fórum? Na época que os militares. 1. Ah, gostei. Estão sabendo responder. Perfeito. Vamos lá. Agora, vamos lá. Segunda etapa da pergunta. Órgão responsável por fiscalizar. Qual desses órgãos aqui que eu estou perguntando? O principal. Quem é o órgão aqui? DAC, SERAC ou SAC? O principal, quem é? Vou dar uma dica com o mouse. Respondendo, por favor, aí nos coisas. No chat. DAC, DAC. Perfeito. É isso aí mesmo, né? Esse era o órgão central. Vamos lá, outra pergunta. Quando a aviação civil passou a ser fiscalizada pelos civis, ela tinha escritórios divididos em regiões do Brasil. Primeira parte da pergunta. Qual organograma que eu estou falando? 1 ou 2? Lembra, eu estou falando civil. Qual é? 1 ou 2? 2, perfeito, né? Eu estou falando a respeito da aviação controlada pelos civis, fiscalizada pelos civis. Estou falando aqui de ANAC, gerência e posto de atendimento, certo? Agora vamos lá, a segunda parte da pergunta. Escritórios regionais espalhados pelo Brasil. De que órgão eu estou falando aqui? ANAC, GERS ou posto de atendimento? Gerências, os GERS. Perfeito, esta é a ideia. As respostas das perguntas da ANAC, vocês podem ver, nenhuma das perguntas que eu fiz para vocês, elas cabiam recurso. Por que não cabiam recurso? Porque eu perguntei na época dos militares, me referindo ao passado. Por isso que vocês têm que saber esses dois organogramas. A segunda pergunta que eu fiz foi assim, ó, quando a ANAC iniciou, né, a ser controlada, fiscalizada pelos civis. Então, eu já estou falando quando a ANAC ingressou, aí ela funcionava exatamente nessa estrutura. Então, a pergunta da ANAC pode estar correta e utilizar essa mesma estrutura. Então, tem que ficar sempre ligado, prestar muita atenção na pergunta quando ela é passada para vocês. Tá bom? Paola, tá travando? Tá travando para mais alguém? Para mim, não. Paola, uma das coisas que eu costumo ver lá é o seguinte, assim, ó, se tu tá me ouvindo, vê se não tem ninguém utilizando a internet, baixando um vídeo, né, baixando foto, né, tem às vezes aquele Google Fotos que normalmente a pessoa tá no celular e aí ele deixa para de noite tentar atualizar, então ele tá baixando um monte de foto, então são coisas que atrapalham, Netflix, exatamente isso, né, eu sou campeão do Netflix, né? Então, cuida com relação a isso, porque é da internet. Porque quando a falha é comigo, aí está falhando com um monte de alunos aí no chat. Mas como está faltando só com um, provavelmente é a tua internet, tá bom? Eu troquei de cômodo, melhorou. Perfeito, que bom então. Então, vamos dar continuidade, né?
Os slides a seguir, eles são muito relacionados a isso que eu já falei agora para você. Só que, claro, explicando de forma mais detalhada o que é cada um dos órgãos, né? O DAC, então, ele tem como finalidade regular fiscalizar as atividades da aviação civil. Ele era o órgão central, né? Que é o que passou a ser a ANAC, certo? Olha aqui que no DAC tem um X que já não existe mais. A ANAC continua existindo ainda. Tranquilos? Os escritórios regionais, pode ver que os dois estão com X, não existem mais atualmente. Mas eles eram responsáveis por representar a aviação civil naquelas regiões, né? Eles estavam ali para atuar, né? Como no sistema da aviação civil. Tranquilos? Aí depois, o outro órgão que a gente tem, os postos de serviço, ou postos de atendimento, né? Que eles estão nos principais aeroportos. Aqui eu botei um X no saque que não existe mais, né? Que a gente está falando da parte militar, então todos da área militar não existem mais. E aqui nessa questão do pós-serviço ou pós-atendimento, ele tem um X bem fraquinho. Por quê? Porque ele ainda existe. Se vocês forem nos aeroportos, vocês vão ver lá o pessoal da ANAC com crachazinho. Só que hoje ele está muito mais lá para dar informação do que autuar uma empresa aérea, né? Do que ver um voo, cancelar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Ele não tem esse poder atualmente, né? Quem tem esse poder atualmente não está nos principais aeroportos. A ANAC, aliás, uma das grandes dificuldades da ANAC é exatamente essa, é pessoal qualificado, né? E quantidade de pessoal para poder atingir ou, se não, a fiscalizar a aviação hoje no Brasil como um todo. Tranquilos? Aviação civil, nessa parte conseguimos pegar aí ANAC, gerências, posto de atendimento, posto de serviço, ou DAC, SERAC, SAC, tranquilo, gente? Então tá bom, vamos lá que eu já fui, meu Deus, já foi 41 minutos de aula, sem contar o papo que a gente bateu no início, né? Próximo, CERNAI, Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. O CERNAI é o órgão assessorando o comando da aeronáutica. Ele estuda, ele planeja, ele orienta, ele coordena, principalmente as questões relativas à aviação civil internacional. Então vamos lá, nós temos um órgão dentro do Brasil que está olhando o que está acontecendo lá fora na aviação internacional e ele está estudando aqui no Brasil como aplicar isso no Brasil. Essa é a ideia do CERNAI, né? Então ele está olhando o que está acontecendo lá fora, está estudando e está planejando, orientando e coordenando as mudanças internas do Brasil para que o Brasil fique sempre de acordo com as modificações ou a evolução que está acontecendo lá fora. Tranquilo, gente? Então esta é a ideia do CERNAI, certo? O Brasil para conseguir sempre se manter atualizado no que está acontecendo no mundo. Tranquilos? Certo, gente? Só uma perguntinha que às vezes cai em prova, tá bom? Próxima, INSPAC, Inspetor de Aviação Civil. Gente, vocês vão voar. Sim, principalmente com a questão da aeronáutica, né? Porque a gente está falando de aviação. Vamos lá. INSPAC, Inspetor de Aviação Civil. Inspetor de Aviação Civil, gente. Quando vocês estiverem voando, vocês vão ver que vocês vão encontrar durante o voo de vocês umas pessoas que estão lá para fiscalizar o voo de vocês. É legal que hoje eles estão fazendo muito uma coisa chamada bafômetro, né? Então, tu chega com o teu voo, vamos lá, tá voando, chegou em Congonhas, eu sou o comissário da Gol, aí de repente quando tu botou o teu aviãozinho no fim, quando tu olha pela janelinha para ver se tá tudo certinho, tu olha, tem um cara com esse coletinho aqui da imagem da ANAC aqui, né? Na parte de fora. Pode preparar que ele vai pedir para ver toda a documentação da tripulação, questões das documentações do avião, ele vai pedir para fazer um cheque nos equipamentos dentro da aeronave, ele vai pedir para vocês assoprar um tubinho lá, que é exatamente a questão do bafômetro, né? Ele vai estar lá para inspecionar e garantir, certo? Se o comissário tiver com problema na documentação, todos os comissários serão multados? Não, depende muito do que vai acontecer, o que for, tá? Porque o CMA, por exemplo, o CMA é responsabilidade do tripulante, não é nem da empresa. Então, quem vai sofrer essa questão vai ser o tripulante e provavelmente também a empresa possa sofrer um pouco com relação a isso, mas principalmente o tripulante. E com relação até mesmo à perda da sua profissão, né? Vai ser demitido, né? Por justa causa.
tá bom? Então, a questão é manter os documentos todos em dia. Uma das disciplinas que vocês vão aprender se chama RAC, Regulamentação da Aviação Civil. Lá vocês vão aprender um pouquinho sobre multa, cassação, coisas desse sentido. Tem que ver com relação à parte da documentação, o que vai acontecer com vocês, tá bom? Como é que funciona. Aí a disciplina é outra, o professor vai poder dizer, porque tem vários aspectos. Tem um documento, ou estava com alguma coisa que está para vencer, né? Coisas desse tipo, cada uma delas influencia de uma forma diferente, né? Tá bom? Mas não vai para toda a tripulação, não. Se eu não tenho nada a ver com isso, não vai para mim. Tranquilo? SPAC. Então, o SPAC é responsável por fiscalizar. Ele é o agente da ANAC que vai estar ali fiscalizando, né? Ele é a pessoa que vai estar ali acompanhando ou fiscalizando as aeronaves, escolas, tudo mais. Por exemplo, a AeroTD, esse mês passado agora, de janeiro, teve uma fiscalização da ANAC. Então, vieram 2 SPACs aqui dentro da AeroTD, pediram documento de aluno, pediram prova de aluno, pediram a pasta dos alunos, pediram para ver como é que estava o ambiente virtual de aprendizagem, pediram para ver videoaula, pediram para ver tudo. Por quê? Porque eles estavam inspecionando para ver se a AeroTD estava de acordo com as necessidades do curso de comissário de voo. Aí deu tudo certo, tudo tranquilo, nenhuma não conformidade. Isso que é importante, tá? Isso significa que vocês estão fazendo o curso com uma escola que está tudo 100%, tudo correto. Isso no caso de comissário, mecânico, piloto e assim por diante, certo? Então, esses SPACs são as pessoas que vão dentro das instituições, nas empresas aéreas, ver os tripulantes e tudo mais. Tranquilos? Dica, se vocês estiverem no voo e ver alguém com um crachá, né, dentro do bolso e com a cordinha azul escrito ANAC, pode saber que aquele cara é um SPAC e às vezes ele pode estar voando para fiscalizar uma outra aeronave, fiscalizar uma instituição ou pode estar até fiscalizando vocês. Então, cuidado com o que vocês vão falar também, né? Disseram que a faculdade mais indicada é a AeroTD. Eu indico bastante ela mesmo. É que assim, a AeroTD, brincadeira à parte, mas a gente aqui da AeroTD, a gente tem uma preocupação com o aluno muito grande. Então, não é só quando vocês estiverem fazendo o curso. Vocês viram que eu, já na aula inicial, já liberei celular para vocês, a gente está sempre em contato. Mesmo quando vocês acabam o curso, a gente está acompanhando e auxiliando os alunos. Então, assim, o meu WhatsApp está sempre tocando. Agora tem um aluno que vai vir aqui amanhã conversar comigo, porque ele vai fazer uma entrevista na Gol, que já começou a chamar também. Tem o pessoal que fez entrevista, foi chamado para fazer o teste da Latam, né? Que está sendo online, e a segunda etapa já está tendo uma parte lá do speech. O da Azul Linhas Aéreas também começou a ser online. Então, a gente está sempre auxiliando esses alunos quando concluíram. Eles já nem estão fazendo mais o curso. Eu brinco assim, esse aí não está mais pagando a mensalidade. Mas eu estou atendendo porque ele está vendendo a AeroTD, ele está indicando a AeroTD por causa que esse trabalho funciona para a AeroTD, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer a AeroTD é uma empresa que não tem fim lucrativo. Não, ela tem fins lucrativos. Mas ela consegue essa lucratividade atendendo de melhor maneira possível o aluno, né? Eu falei para vocês lá na aula inaugural do Voe 10, né? Então, isso é uma filosofia que a gente trabalha. Espero que vocês também indiquem a AeroTD para os futuros alunos da AeroTD, certo? E abram as portas, né? O que eu digo abram as portas? Quando eu vou numa companhia aérea, que esse é o meu trabalho de fato, além de dar aula aqui com vocês, eu vou numa companhia aérea e normalmente eles me recebem bem porque os alunos que estão voando lá se destacam, né? Porque não adianta eu chegar lá, apertar na mão, conversar, ter um papo bom, se o aluno que chega lá se dá mal dentro da empresa, né? Então, por isso que a gente cuida, tá bom, gente? Vamos lá. Voltando para a aula. Vamos voltar para a aula. Vamos lá, de novo. Né? Então, o SPAC vocês entenderam, né? Entenderam. Agora vamos falar da questão do exercício da liberdade do ar. Os exercícios da liberdade do ar. O que são os exercícios da liberdade do ar? Essa é a última parte da matéria que eu vou passar aqui para vocês. Se eu estou com uma aeronave brasileira e ela tem que entrar dentro de outro país, então uma aeronave brasileira vai entrar dentro de outro país. Vamos pensar num país aqui com divisa a Colômbia, né? Então ele vai sair do Brasil e vai ingressar na Colômbia. Para ele ingressar na Colômbia, essa aeronave brasileira, ela vai ter que pedir uma autorização para entrar dentro do país colombiano.
Por quê? Porque a Colômbia tem a soberania sobre o seu espaço aéreo. Então, ela tem as regras estipuladas dentro do espaço aéreo colombiano. Então, para uma aeronave brasileira entrar dentro da Colômbia, ela tem que pedir autorização. Então, esta autorização a gente chama de liberdade do ar. Então, as liberdades do ar são um conjunto de direitos, né, da aviação civil, comercial, né, para as empresas aéreas que querem entrar em outro estado. Certo, gente? Então, esta é a ideia. Eu tenho uma aeronave argentina que quer entrar dentro do Brasil, ela tem que pedir autorização para voar dentro do Brasil. Normalmente, quem dá essa autorização é a Agência Nacional de Aviação Civil. Tranquilos? E tem que seguir um monte de regras e protocolos para conseguir entrar. Tranquilos? Cara, tem gente que me pergunta assim, Juan, mas eu pedi uma liberdade do ar que é para entrar dentro da Argentina. A Latam faz voo Brasil-Argentina. A Gol faz Brasil-Argentina. As empresas aéreas fazem Brasil-Argentina. E ela tem que, cada decolagem, cada pouso, fazer essa solicitação? Não. Ela faz uma solicitação. Essa solicitação, ela é documentada num prazo mínimo, num prazo máximo. Aí vai seguir todas as regras. Então, ela faz uma para valer por 10 anos. Aí ela vai seguir naqueles voos. Sendo que essas linhas têm que seguir as regras estabelecidas já no contrato, na liberação dessa liberdade do ar. Tá bom? Gente, eu fiz rápido aqui. É legal que vocês têm que saber coisas importantes que eu não passei aqui. Liberdades do ar, vocês têm que saber às 9, certo? Lá na videoaula, eu boto um mapinha, eu faço uma videoaula só das liberdades do ar. Lá eu faço com o mouse, né? Lá eu tento passar certinho o que vocês têm que fazer lá dentro, tá? O que tem também que vocês têm que saber aqui que é importante? Os 19 anexos, vocês têm que saber decorar os 19 anexos, certo? Então é importante para vocês, tranquilos? Então tem que saber decorar. Memorizar as 9 liberdades do ar. Não é tão difícil de memorizar. Se tu prestar atenção no videozinho, eu explico. E tu vai ver, eu até brinco lá dizendo que é que nem namoro, né? Por que nem namoro? No namoro, normalmente, a gente começa com menos liberdade, é mais um olharzinho, uma piscadinha, alguma coisa assim, pegar na mão, né? Quando vai passando o tempo, tu vai aumentando as liberdades no namoro, né? Aí daqui a pouquinho já dá um beijo, dá um cheiro no cangote, aí por diante, né? Vocês estão acostumados a namorar também, sabem o que eu estou falando. Eu estou falando com gente adulta aqui. Então, a liberdade do ar é isso, ela também vai evoluindo. Eu vi que o pessoal perguntou aqui com relação da parte do CTA, DIRSA, DIRENG, DPV. É importante, DPV nem mais tanto, né? Agora o DCEA. Mas é importante estudar. Eu só tentei destacar nesta aula aqui, vocês viram que eu pulei várias coisas. Eu pulei lá no início, já na Convenção de Paris, as teorias. Eu pulei algumas coisas, como, por exemplo, da própria ICAO, sede, né, se ela é permanente. Eu pulei várias coisinhas. Eu tentei destacar nessa aula, claro, o que é mais importante para dentro do conteúdo de vocês, para as provas aqui e também para as provas da ANAC, né? Mas só vai cair isso nas provas? Não. Pode cair qualquer coisa que está lá dentro do conteúdo. Tranquilo? Quanto às liberdades do ar, no caso de um avião que está sobrevoando um país onde possui apenas uma liberdade e acontece uma emergência a bordo com necessidade de pouso, é possível solicitar autorização ainda em trânsito aéreo? Claro, vamos dizer assim, é uma exceção. Por exemplo, eu estou saindo do Brasil e estou indo para a Argentina. E eu estou tendo que sobrevoar o Paraguai. Eu pedi só a liberdade 1, né? A primeira liberdade que é de sobrevoo, né? Então eu estou lá, do Brasil, sobrevoando o Paraguai. Eu não vou pousar, eu não vou desembarcar, não vou fazer nada disso. Mas deu pane na minha aeronave. Eu vou comunicar o Paraguai dizendo, olha, deu pane na minha aeronave, eu vou precisar fazer um pouso de emergência e tudo mais. O que vai acontecer? A torre, a comunicação paraguaia vai auxiliar essa aeronave até pousar. Só que aí, o que acontece? Pousou, o que vai acontecer? Vão olhar a manutenção, vão cuidar dos passageiros, vão ver o que vão fazer. Tem todo um trâmite em cima desses passageiros ou da aeronave que ficou ali no Paraguai. Né? A ideia é que essa aeronave se arrume, conserte e toque dali para a Argentina ou para o Brasil. Né? Mas tem todo um trâmite depois. É uma exceção. Né? Então, essas exceções podem acontecer.
mas não é a liberdade. Eu não vou pedir uma autorização para entrar num outro país e assim, ó, olha, eu vou pedir, mas se caso der um probleminha no meu avião, não. A gente já pede a liberdade do ar, mas todos já têm por ciência que se acontecer algum problema, vai ser feito um tipo de atendimento especial, né? Isso que eu não posso dizer, ai, não vou te ajudar, mas aí meu avião vai cair. Não, não pode cair sobre o meu país. Né? Como assim? Como é que vai impedir? Né? É impossível, né? Então, claro que o país vai tentar dar o auxílio para essa empresa aérea que estiver fazendo sobrevoo. Certo, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Como é que está indo? Está tranquilo? Teve alguma coisa que passou aqui no chat que de repente eu não peguei, porque ficou bastante coisa, certo? Professor, em relação aos blocos da ANAC, vamos aprender quais são as divisões das matérias dos blocos? Sim, vão aprender, tá? Se eu não me engano, depois eu acho que até na parte do provão final de vocês, aqui ele é dividido por blocos. É como se fosse um simulado para a ANAC, o provão daqui. Então vocês já vão ter tudo certinho. Mas se vocês quiserem, pode pedir já para os monitores que eles vão apresentar para vocês qual é a divisão. Tranquilo, gente? Posso adiantar. Bloco 1, emergência e sobrevivência. Né? Bloco 2, SAC, que é a minha matéria, RAC, RPA, regulamentação da aviação civil, segurança de voo. Aí, bloco 3, medicina e primeiros socorros. 4, CBA, navegação e meteorologia. Essas são as principais. Talvez eu tenha me esquecido de alguma, por isso que é melhor conversar com o pessoal ali da monitoria. Tranquilo, gente? Eu vou ligar para vocês, porque a minha matéria está acabando, né, gente? Para quem não tinha me visto antes, eu não sei se alguém entrou depois aí. Este sou eu. Eu não gosto de me ver muito, porque eu me sinto cada vez mais careca, principalmente nessa câmera que fica bem pertinho de mim aqui. Então fica mais complicado, eu fico meio deprimido. Tá bom? Mas assim, ó, gente, pelo que eu estou vendo, não ficaram muitas perguntas mesmo a respeito da matéria, né, do curso aqui. O que eu vou pedir para vocês é continue estudando. Eu acho que uma das coisas que é importante destacar dentro do EAD é disciplina. Por que disciplina? Significa que eu não posso deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. Porque se você deixar para depois, na próxima semana já vai entrar outra disciplina, e aí entra outra disciplina, e aí começa a acumular conteúdo. E aí vocês não vão dar conta de responder tudo e de sair bem no curso do EAD. Agora, se vocês forem fazendo todo dia um pouquinho e fazendo, não consegui fazer todo dia, mas cheguei sábado e fiz uma revisão geral, eu fiz todos, né? Aí vocês vão se dar bem. Porque a questão aqui não é fazer nada de atividades difíceis. Elas começam mais fáceis e vão dificultando com o tempo. Por quê? Porque a ideia é começar a exigir, ensinar vocês, desde o básico até que você se torne especialista em todos os conteúdos. Tranquilo, gente? Então, vão tocando, vão estudando, vão conversando aí bastante com a Andressa, com o Roberto, né, com a Tatiane, que vão estar aí ajudando vocês. Tem a Sandra também, tem o pessoal, toda a equipe do EAD aqui, que vai estar ali tratando com vocês. Tá bom? Não esqueçam de responder o fórum, por favor, porque vale nota, e essa notinha é importante depois lá no final para vocês, né? Auxilia bastante, tá bom? Espero ter ajudado todos vocês. Espero que tenham gostado da videoaula, que a gente fez, videoaula, não da aula ao vivo que a gente tenha feito aqui. Desculpe alguma bobagem, alguma brincadeira que eu tenha feito, porque normalmente eu acabo falando mais que eu deveria, né? Eu acabo falando muito, tá? Espero que tenham gostado. Mandar um abraço para todos vocês aí. Espero todos vocês aqui no final do curso para a gente combinar aquele shopping que eu prometi antes. Tá bom, gente? Um forte abraço, viu?